Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer mais uma vez para vocês a devolutiva, tá? Dessa vez, já tem um bom tempo que a gente está falando sobre cidadania, sobre Grécia, sobre democracia, sobre Roma antiga, né? E sobre esses conceitos que a gente tem hoje de política que vieram lá de trás desses tempos antigos, tá? Hoje a gente vai falar sobre as mulheres romanas, as mulheres gregas e sobre o tipo de governo que Roma, né, já teve. Tá? Então, eu vou dividir a telinha aqui com vocês para a gente corrigir juntos esse questionário. Então, vamos lá. A primeira perguntinha do questionário era: as mulheres romanas viviam iguais às gregas? 72% disse que não. As mulheres romanas tinham mais liberdade que as gregas de Atenas. Sim, as mulheres romanas, elas tinham mais liberdade que as gregas de Atenas. As mulheres romanas, elas podiam, por exemplo, dispor das propriedades delas, né? Elas podiam negociar as propriedades delas, elas podiam ir à casa de banho com as amigas, elas podiam ir aos teatros, né, às arenas. As mulheres gregas não, as mulheres gregas elas eram mantidas, né, principalmente as atenienses, elas eram mantidas submissas ao marido, ao pai, né, ou ao irmão, se tivessem perdido, né, pai, marido. As mulheres, na Grécia, as mulheres tinham duas cidades, principais cidades, né, que era Atenas e Esparta. As mulheres espartanas, elas ainda tinham mais liberdade que as mulheres atenienses, na própria Grécia, eram essas duas cidades, né. Mas as mulheres romanas, elas tinham mais liberdade que as mulheres gregas, tá bom? Elas, por exemplo, não eram obrigadas a fazer os afazeres domésticos, né, as atividades de casa, e as mulheres gregas, elas eram obrigadas, elas tinham isso como obrigação. Vamos lá. Roma teve 3 tipos de governo na antiguidade, são eles: monarquia, república e império. Exatamente, 97%, tá? Primeiro teve uma monarquia, em que se tinha um rei que governava, depois teve uma república, onde senadores governavam, né? E depois teve o Império. O Império foi no momento em que Roma se expandiu, foi anexando outros territórios ao território romano e ficando assim, né, se tornando assim um grande império. Então teve esses 3 formas de governo: monarquia, república e império. Uma pessoa colocou aqui presidencialismo, império e república. Não, presidencialismo, essa forma de governo do presidencialismo não existia naquela época, tá? Hoje em dia nós temos o presidencialismo, mas naquela época não existia ainda, tá bom? O que eram as polis gregas? O que eram as polis? 94%, as cidades e estados gregas. Sim, 94% acertou. As cidades e estados gregas, né, eram cidades independentes. Eram várias cidades na região da Grécia, onde hoje é a Grécia, mas cada uma dessas cidades tinha o seu próprio governo, sua própria economia, o seu próprio jeito de pensar. 2 pessoas colocaram a morada dos deuses gregos. Não, a morada dos deuses gregos, né, era o Olimpo. Agora vamos lá. O que quer dizer democracia? Democracia. Eu coloquei essa perguntinha para vocês novamente. Eu coloquei ela em um outro questionário, porque a gente vem estudando ela lá desde o segundo bimestre. 83% colocou sistema de governo no qual o povo é soberano e escolhe seus representantes. Exatamente isso, né?
16%, 6 pessoas colocou sistema de governo onde os governantes não são escolhidos pelo povo. Não, ao contrário, né? É na democracia, em uma democracia, quem escolhe os seus representantes é o povo. Lembra da palavrinha democracia que eu dividi? Demo significa povo e cracia significa poder. Então, elas juntas, né? Democracia seria poder do povo ou governo do povo. Cracia significa governo, poder, e demo, povo. Então, democracia, governo do povo, no qual o povo pode votar, escolher seus representantes, né? A outra perguntinha. O que quer dizer império? 80%. Várias nações e vasto território governado por um imperador ou imperatriz. Isso mesmo, né? É uma pequena cidade governada por um rei. Não, ao contrário, é um território enorme, né, para se formar um império. Várias nações e vários territórios. Ah, não, essa daqui. Uma pessoa. Poder ou autoridade de um imperador ou uma imperatriz. Esse poder, essa autoridade, ela está dentro, né, desse território governado pela imperador ou imperatriz. Eu acho que na hora que eu formulei a perguntinha, foi mais esse aqui sem querer, mas era para ser só apenas essas duas respostas, tá? Então, o Império Romano, né, os imperadores romanos, o que eles fizeram? Eles foram conquistando terras, conquistando outras regiões, até a Grécia eles conquistaram, né? E foram anexando, juntando a Roma, né? Então se formou um grande império, um vasto território, governado por um só imperador, tá? Então Roma, no final, né, nós tivemos aqui o Império Romano. Vamos lá. A gente já vem estudando esse assunto de cidadão, cidadania, democracia, direitos, né, dos cidadãos, das mulheres, das crianças, há muito tempo. Eu acho que desde o segundo bimestre a gente vem estudando isso, né? E já teve 2 aulas sobre isso, teve até 3, que teve em uma sexta-feira, lembra? É sempre na quarta, mas a primeira semana teve aula segunda, quarta e sexta. Essa semana passada só teve na quarta. Então, eu acho que eles vão acabar mudando o assunto, que já tem um tempo que a gente vem falando sobre esse assunto da como era organizado o sistema político na antiguidade. Aí vocês podem falar, mas professor, o que tem a ver com a gente hoje em dia? Tem tudo a ver, né? A democracia foi criada na Grécia. É a democracia que nós vivemos hoje no Brasil. Não é exatamente aquela. Por quê? Porque na Grécia, lembra que era uma democracia excludente? As mulheres, os escravos, as crianças, os pobres eram excluídos, eles não tinham direito a participar da democracia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como a professora falou, que até as crianças são consideradas cidadãos. Para ser cidadão na Grécia Antiga, tinha que ter dinheiro, tinha que ter terras, né, tinha que ser rico. E nascido na Grécia, ser maior de 21 anos para poder participar da política. Mas assim, lá naquela época foi só um começo. Então isso foi se desenvolvendo, e hoje chegou na democracia que a gente tem hoje, com nossos direitos e deveres. A gente tem direito à escola de qualidade, à saúde de qualidade, ao lazer, né? E os nossos deveres? Nós pagamos impostos, nós temos que preservar, né, as nossas, o nosso coletivo, né, as ruas serem limpas, não jogar lixo, os prédios das escolas sempre conservados, né, então são os nossos direitos e os nossos deveres, tá bom? Olha, qualquer coisa, vocês me perguntem, me chamem,
porque eu fiquei um pouquinho intrigada com a questão da democracia, que já é a segunda vez que eu faço a pergunta e 6 pessoas erraram, né? Então, isso precisa ficar bem claro para vocês, que democracia é o governo do povo, para o povo escolhe o seu representante, tá bom? Pessoal, fiquem bem, tá? E precisando, tendo dúvida, me chamem, por favor, tá bom? Até mais.